Ela já entrou, dá uma chamada. Aí vamos aguardar um pouquinho. É o tempo que vocês estão chegando aí. Olá, Olá, tudo como bom? vai? Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Super feliz de estar aqui nesse papo com você. Ah, igualmente. Obrigada pelo convite. Ok, então a gente vai começar, né? Para quem não me conhece, eu sou Blandy Viana, membro da Rede Cunha Axé e professora da Universidade Federal da Bahia. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje, né? Dando boas-vindas para vocês nesse evento, o Coisa de Mulher, né? Na realidade, esse evento é um convite para reflexão sobre disparidades de gênero, sexo, classe e raça, né? É uma contribuição nossa, da Rede Cunha Axé, e em parceria com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. Todas as quartas-feiras, durante o mês de maio, a gente vai estar junto aqui sempre às 15 horas, né, discutindo sobre um determinado tema específico que diz respeito a nós mulheres, mas os homens são muito bem-vindos, né, para nos ouvir sempre e dar contribuições. A gente considera que os homens devem estar junto e caminhando junto conosco nessa luta. Nessa primeira edição do Coisa de Mulher, que a gente está inaugurando hoje, a gente convida a todos para refletir sobre os desafios, né, enfrentados por nós mulheres cientistas, à medida que a gente começa a galgar posições de destaque na ciência, né? Na realidade, nós somos maioria na base, mas ainda somos minoria no topo, né? Então a gente vai refletir sobre isso e de que forma que a gente pode pensar em superar, né, esses desafios, quais seriam as estratégias, o que está acontecendo, por que isso acontece, enfim. A escolha desse tema foi uma grande coincidência, uma feliz coincidência. Acho que Mercedes, né, eu mandei para você, você deve saber por quê, mas tem a ver com o nome da nossa rede. Nossa rede Cunhã significa mulher em Guarani, né, e Axé é poder em Yorubá. Então, a rede significa mulher de poder, né? Na verdade, uma homenagem que a gente presta aos nossos povos originários e também ao povo negro, né, brasileiro, que normalmente é subrepresentado. O nosso ponto de fala hoje, na realidade, é de privilégio, né? Nós somos duas mulheres brancas, estamos discutindo a questão do poder, mas a gente não pode esquecer que uma grande maioria, né, não está representada ainda nem na base, né? Quanto mais no topo. Para esse bate-papo, a gente convidou a Mercedes Bustamante, professora da Universidade de Brasília. Mercedes é uma referência para a gente, para todas as mulheres da ciência, uma pessoa que é bastante reconhecida no mundo, né, da ciência, é uma pesquisadora premiada, né, que muito nos orgulha. Ao longo de toda a sua carreira, a Mercedes foi galgando, né, posições de destaque, de representação na área da ciência e tecnologia. É, e atualmente ela é membro da Academia Brasileira de Ciência e também a nossa líder. É uma liderança de uma rede, eu posso chamar de rede, um coletivo de cientistas, de pesquisadores, é, chamada Coalizão Ciência e Sociedade, cuja missão é a divulgação do conhecimento científico, né? É uma tradução desse conhecimento científico no sentido de torná-lo acessível à sociedade e que possa qualificar e contribuir para a tomada de decisão. Mercedes, eu gostaria de começar esse nosso papo repetindo uma que eu tinha falado lá em cima, né? De que existe uma série de evidências de que hoje nós somos maioria em quase todos os cursos de graduação, né? Existem dados que mostram isso, que a gente, na realidade, em praticamente todos os cursos de graduação, ou a gente está igual, em pé de igualdade com os homens, ou a gente assume a posição de maioria. Mas à medida em que a gente vai subindo na carreira, mestrado, doutorado, aí a gente vem para posições de professor de universidade, enfim, de representações nas nossas áreas
de conhecimento, posições de gestão dentro da universidade, de pró-reitoria, reitoria, e aí vai, né? Posições técnicos, política, a gente vai diminuindo, né, essa representação feminina. Eu queria que você comentasse por que você acha, né, que em pleno século XXI ainda é tão difícil para nós mulheres chegar ao topo das nossas carreiras, né? E quais são esses principais desafios que a gente precisa superar para conseguir, né, essa igualdade de gênero nessas posições? E quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas, né, para a gente ter espaços mais equitativos, né? É, com mais heterogeneidade, com mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres trans. Bom, Passar a palavra para você. tá bom. Obrigada, Blanche. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria realmente muito de agradecer o convite de estar podendo participar hoje. É, a rede é uma iniciativa fantástica, né? O trabalho que vocês se propõem a desenvolver, estão conduzindo, eu acho que ele é mais do que necessário e eu espero que ele seja replicado também em várias outras instituições em outros estados do Brasil, né? É particularmente importante também que esse evento hoje ele ocorre na véspera, né, da Marcha Virtual pela Ciência, que é amanhã, dia 7 de maio, puxada pela SBPC, que então também é uma discussão importante a questão do gênero em ciência, e hoje a gente no Brasil tem essa necessidade dessa discussão da ciência como um todo, né? Então acho que foi também uma coincidência aí feliz, né? O tema associado ao nome da rede, mas também essa proximidade da marcha virtual pela ciência. Eu acho que você levanta um ponto muito importante, aquilo que a gente conhece como o teto de vidro, né? Dentro da carreira acadêmica, né? Ou seja, é aquela camada que está ali invisível, mas que impede o avanço, né, das mulheres às posições mais elevadas, né, dentro da carreira. E isso efetivamente é um problema, né? E você citou, estatisticamente hoje a gente já tem a maioria, né, entrando nos cursos de graduação, mas essa curva ela não mostra a mesma velocidade aí de crescimento no mestrado, no doutorado e nas carreiras, na parte posterior da carreira. Então isso é um claro sinal de que a gente tem ainda barreiras que são muito resistentes dentro das instituições, dentro do sistema acadêmico, para a ascensão de mulheres pesquisadoras, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho dentro das nossas instituições, quais são essas barreiras, e muitas delas, como eu falo, o pessoal fala que é um teto de vidro, e esse termo não é à toa, porque ele permanece ali invisível, pouco referenciado, mas ele existe, e eu acho que vem de uma cultura das instituições, mas eu acho que também, ao mesmo tempo em que a gente incentiva, né, a entrada nos cursos de graduação, existe uma série de outras características que são importantes para a liderança científica, que não são incentivadas dentro da educação das meninas, né? Um aspecto outro também que eu acho importante, Blandy, de ser colocado, e eu sempre comento isso com o Brasil, quando a gente olha os dados mundiais, né, mulheres pesquisadoras, elas representam 30% dos pesquisadores no mundo. Se a gente considerar que a gente tem metade das mulheres, a gente está deixando uma fração aí de 20% de talentos completamente de fora dessa atuação tão importante que é o desenvolvimento e a geração do conhecimento. No caso do Brasil, esse número é variável, que mostra para a gente também que a gente tem vários Brasis, né? Como você citou, a gente avança em alguns segmentos, mas tem uma dificuldade de avançar em outros que é muito importante. Então, a desigualdade regional eu acho que é importante. Ela começa com o apoio, né, a permanência das meninas, por exemplo, na escola, sobretudo no caso de gravidez precoce, a questão da educação sexual, de todas essas redes de apoio, tudo isso já representa já um obstáculo muito precoce. Ainda assim, quando você consegue avançar e superar esses obstáculos que se colocam muito mais cedo para as meninas do que para os meninos, dentro da carreira acadêmica, a gente fala, não há um fortalecimento de características que são características de liderança para as mulheres. Então, eu ouço muito isso falar, quando você vê uma mulher se manifestando de uma forma um pouco mais assertiva, ela é mandona, ela é brigona,
né? Uhum. E quando você vê essa atitude num homem, nossa, ele é um líder nato, né? Então, essas diferenças que também já estão no discurso muito cedo para as meninas, não, não atue assim, que não fica bem para uma menina você falar desse jeito, você colocar a sua posição, eles já remarcam que posições de liderança ou manifestações um pouco mais assertivas não são bem vistas para as mulheres. Então, acho que existe esse resquício que começa a ser, eu acho que, reduzido nas novas gerações. Eu sinto a nova geração, eu vejo isso as minhas alunas, lidero um grupo que ele, por N circunstâncias, é majoritariamente composto por mulheres, né? Então eu percebo que nessa nova geração elas já são muito mais empoderadas, muito mais conscientes desse teto de vidro e dessas limitações, mas a gente ainda não pode ter a esperança de que essas barreiras que aparecem posteriormente vão ser retiradas simplesmente ao longo do tempo. Então eu falo, a gente precisa de políticas afirmativas, sim, para fazer com que essa desigualdade desapareça mais rapidamente. Outra preocupação que eu tenho muito, que eu sinto nas instituições acadêmicas, muitas vezes é aquilo que eu chamo da exclusão participativa. Então, você convoca mulheres, chama mulheres a participar para manter o equilíbrio de gênero, mas elas não são consideradas da mesma forma no momento em que elas omitem as suas opiniões. Então, elas estão participando, mas de certa forma são excluídas a partir do momento em que as suas opiniões não são consideradas, né? Ou o seu discurso também é diminuído, ou seu lugar de fala é retirado. Então, eu acho que existem algumas questões que são culturais, que estão associadas a um processo educativo que começa muito cedo dentro da escola, e eu acho que existe um processo também que está muito arraigado dentro da cultura das instituições. Então, acho que são duas frentes que a gente precisa trabalhar bastante, lá na ponta, né? E para isso, eu acho que você ter mulheres que desempenham esse papel de modelo, o que a própria comunicação, né, e os meios de comunicação possam trazer essas histórias de forma mais clara, mais positiva, eu acho que isso é muito importante. O Brasil ainda tem um caso mais, eu acho que mais cruel, né? Porque é um lado que é da ciência como um todo. Eu lembro quando recentemente foi feita uma pesquisa sobre que nomes de cientistas os brasileiros poderiam nomear, ou poderiam citar. Na verdade, foram citados nomes como Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, né? Que são do início do século passado, Uhum. né? Então, além de serem só nomes masculinos, ainda eram nomes já históricos, vamos dizer assim, importantes, claro. Então, isso mostra muito evidentemente um descompasso, né, da gente apresentar quem são os cientistas e dentro desse grupo de quem são cientistas mulheres, né? Isso eu também concordo com você. Eu quero pegar um gancho na tua fala da responsabilidade que a gente tem, né? Que você falou, questões relacionadas à cultura, à educação, a mudanças de paradigma dentro da própria universidade. Eu acho que esses problemas, essas transformações, elas sim, elas precisam ser top-down, porque ela depende de políticas, mas elas também podem ser num processo de bottom-up, né? Da gente estando em papéis de liderança e a gente fazer essa diferença. Queria pegar um gancho com uma coisa que você falou sobre a questão desses padrões comportamentais, né, que são reforçados pela cultura e do que é o papel da mulher, né, na sociedade. E a minha preocupação é que a pandemia ela pode ainda mais acirrar essas disparidades de gênero, né? Porque a gente sabe que tem um monte de trabalhos das pessoas mostrando que os sistemas mais diversos, eles são mais resilientes, né? Eles são mais eficientes. Então, estrategicamente, para as empresas, para as instituições, seria muito bacana que você tivesse um corpo, né, formado por pessoas mais diversas possíveis, inclusive nesse momento de pandemia, porque esses sistemas eles seriam mais capazes, né, de encontrar soluções para os problemas que ainda virão em consequência da pandemia. Mas o que a gente percebe, por outro lado, é que essa diversidade ela está sendo bastante ameaçada com todo mundo dentro de casa. Porque mesmo antes da pandemia, esses papéis, né, que são atribuídos, né, pela própria cultura da gente, a mulher é sempre mais sobrecarregada com as tarefas domésticas, né?
Então, imagina, dentro de casa, ela tendo que fazer home office, mas tendo que dar conta, principalmente as mães, né? Tendo que dar conta da casa, da limpeza da casa, dos filhos, né? E ainda trabalhar. Tem um trabalho que uma das meninas da rede me enviou, que mostra que desde o início da pandemia, né, há uma redução nos trabalhos científicos produzidos por mulheres, né? Que as mulheres estão encabeçando menos trabalhos, né? Isso já existe, já era um fato, mas isso se agravou ainda mais. Aí eu queria, sei lá, que você, se você refletiu sobre isso, se você pensou, por exemplo, de que forma que a pandemia ela pode afetar ainda mais essas questões da disparidade e se as lideranças, como as lideranças, elas poderiam amenizar esses impactos, né? E garantir espaços mais heterogêneos. Eu acho que o primeiro ponto importante hoje, Blanche, para ser colocado é essa questão da diversidade e os benefícios, inclusive econômicos, da diversidade. Isso já é hoje colocado por várias empresas, e é engraçado que hoje a gente vê um movimento inverso, né? No caso dos Estados Unidos, algumas empresas têm ido às instituições universitárias e pedido, nós queremos diversidade. Porque hoje um mundo que tem problemas complexos exige pessoas com visões diferentes ou talentos complementares, né? Muitas vezes até o conflito é necessário também para que essa complexidade ela apareça e possa ser resolvida. Então as empresas estão sentindo que elas não querem mais aquele profissional formado com a mesma forma, né? Numa linha de montagem, porque ele não é capaz de lidar com essa complexidade. Ele é treinado para resolver um pedacinho do sistema. Para problemas sistêmicos, a gente realmente precisa de diversidade. Então, você tem aí um aspecto que hoje já é uma questão econômica, né? A diversidade hoje é uma necessidade para a economia, né? E para a economia que a gente quer que traga um futuro de sustentabilidade. Eu acho mais importante isso também. O outro aspecto importante é quando a gente fala de igualdade de gênero. E aí você também tem vários dados de bancos de desenvolvimento, instituições internacionais, mostrando que quando você tem mais igualdade de gênero, a sociedade como um todo é beneficiada, homens e mulheres. Né? Então, esse benefício, no caso da igualdade de gênero, né, óbvio, né, ele tem um benefício inicial para as mulheres, mas a sociedade como um todo é muito beneficiada por isso, economicamente também. Né? Então, acho que é importante a gente colocar por que a gente está fechando uma porta para 50% da população, quando trazer essas pessoas nos vai ajudar a resolver problemas e vai resolver também, ou seja, vai incentivar o desenvolvimento da sociedade. Então, acho que esse é um aspecto que hoje está bem claro, bem consolidado, os números são cristalinos sobre isso. Então, realmente a vontade política incorporar essas evidências que estão associadas aí à necessidade de se trabalhar melhor a igualdade de gênero. A pandemia, o que ela vem mostrando, eu falo, ela escancarou tudo aquilo que estava debaixo do tapete, né? Algumas coisas nem estão debaixo do tapete assim, né? Então, de repente, as pessoas descobriram, o Brasil tem milhões de invisíveis, milhões de informais. Assim, 50 milhões de pessoas não são invisíveis, né? Elas estavam aí, as pessoas é que viraram os olhos, né? Então, eu acho que, principalmente o que a gente está observando é exatamente que essas desigualdades se tornaram agora mais evidentes no caso da pandemia. A gente observa aí, novamente, essa associação comenta sempre muito isso, essa questão do cuidado que é muito associado ao papel da mulher dentro da sociedade e como ele se torna mais crítico nessa situação. Essa discussão de como o gênero vai afetar a resposta a eventos como uma pandemia ou mesmo a mudança climática, ele já vem aparecendo bastante na literatura. Então, hoje, por exemplo, no caso de mudanças climáticas, a gente sabe que o impacto sobre as mulheres vai ser muito mais crítico do que sobre os homens. Por quê? Principalmente naquelas populações mais vulneráveis. Porque você tem os processos, por exemplo, de migração da mão de obra masculina, quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, e quem permanece, né, mantendo as comunidades são as mulheres, cuidando dos idosos, cuidando das crianças. Então, eu acho que esse é um papel também importante que a sociedade precisa reconhecer. Dentro da nossa carreira acadêmica, eu te falo, eu confesso que isso também me preocupa bastante, porque esses dados estão surgindo, que a produtividade das mulheres, no caso aí, não diria produtividade, que a produtividade é um termo, né, mas o fato de elas estarem encabeçando publicações diminuiu nesse período, e isso é impressionante, porque é um período muito curto, a gente está falando de 2 meses para uma resposta que foi tão abrupta.
em termos das publicações. Então, mostra efetivamente esse desbalanço. Mas tem uma discussão em particular no caso do Brasil, e hoje eu estava lendo um artigo na Índia também sobre isso, é que como é que nós estamos sendo afetados também pela questão do trabalho doméstico. Por que isso não aparecia antes? Porque a gente tinha uma enorme massa de mulheres das camadas mais vulneráveis da população que apoiam, né? Que são os nossos funcionários domésticos. Então, eu hoje me pergunto, será que a sociedade não é o momento da gente rever isso, né? E olhar, né, outras formas de incorporar, né, essa mão de obra dentro do mercado de trabalho? Tornar o trabalho também doméstico mais equitativamente distribuído, que as instituições percebam que essa economia do cuidado também é importante. Então, eu acho que tem várias questões que elas começam a se misturar aí. Não é só a questão hoje das mulheres na ciência, mas como é que para as mulheres fazerem ciência, nessa situação de desigualdade, a gente ainda depende tanto de mulheres das camadas mais vulneráveis da população. Então, eu acho que tem aí algumas questões que a gente vai ter que se confrontar, que não são fáceis, mas que a gente tem que pensar, né? Hoje, por que a gente está tão sobrecarregada? É porque tinham outras pessoas que estavam ajudando a gente a carregar esse fardo, né? Então, e será que isso é justo também, né? A questão da justiça social e como é que isso vai ser transferido. Então, eu acho que tem aí algumas questões que são muito importantes para a sociedade como um todo trabalhar. Então, eu acho que as instituições, agora novamente entrando na questão especificamente da ciência, né? Hoje eu vejo alunas, né, de doutorado com filhos pequenos, amamentando, precisando ir à universidade sem ter um lugar onde deixar o seu filho, né? Então, eu já vi laboratórios que fizeram cercadinhos para as crianças, né? A gente vai ter que criar... A universidade não tem espaço de amamentação, por exemplo, né? Então, eu mesma que já passei por essa situação da maternidade, né, mais tardia, ao longo da carreira, ter que sair correndo de uma aula, né, porque você precisa sair para amamentar, porque você já está ali naquela situação que já não dá mais, né, você está vazando, literalmente, vamos dizer assim, né. Então, eu acho que a gente... E coisas que, de repente, são espaços que podem ser criados com uma infraestrutura relativamente simples, né, mas que já daria um alívio para essas mulheres, né, para essas meninas que estão nessa fase da carreira, conciliando com a maternidade, que ia ser muito importante, né? Eu acho que a gente viu alguns avanços, né, a questão da inclusão no currículo Lattes, mas, novamente, isso não está internalizado ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar essas opções, sim, e a gente... como é que a gente favorece, né? Como é que a gente cria mecanismos, pensa também inclusive eu acho que inovar em termos de teses e dissertações que se adequem mais para essa realidade das várias camadas de trabalho que a gente tem, né? Então, a gente precisa mesmo de ter um doutorando 24 horas por dia dentro do laboratório? Não, né? A gente precisa ter o orientador mandando o WhatsApp sábado, domingo, meia-noite? Não, né? Então, acho que dá para fazer isso, estabelecendo bem esses impactos, e eu acho que isso vai ser bom para a saúde mental de todo mundo, né? É o que eu falo, eu acho que os benefícios vão ser muito distribuídos, né, para a academia como um todo, né? Eu acho que a gente precisa realmente repensar bastante coisa de como que a gente está, como era usado o nosso tempo, né? E valorizar coisas que a gente antes não valorizava. Você tocou na questão das mudanças climáticas, aí eu quero trazer um pouco para o nosso campo, né? Da ecologia e das ciências agrárias, porque a gente trabalha de forma transversal aí, né? A gente dialoga bastante com as ciências agrárias. Eu tenho observado ultimamente, porque eu considero que essas questões ambientais, nós sabemos disso, né? Precisa desse olhar mais transdisciplinar, né? Inter e transdisciplinar, que são problemas perversos, complexos, né? E, e a gente sabe a importância disso, o efeito que isso pode ter, inclusive com as mudanças climáticas, com essas populações mais vulneráveis, mas a gente não está vendo essa diversidade nos nossos cursos, né, de pós-graduação. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso curso de pós-graduação, que nos últimos anos ele foi se tornando mais masculino, né? Então hoje a gente tem uma proporção de 24 professores homens para
8 professoras. Ao longo desse período, a partir do momento que o nosso curso ele foi ganhando posição de destaque, né? Então hoje é um curso nota 6, as mulheres foram se descredenciando. E também nós fomos selecionando homens nos concursos, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção, né? Os homens, eles estão atuando mais na ecologia, por que eles estão sendo selecionados mais para certos cursos? Por que tem cursos de ecologia que estão muito mais masculinos, né? Isso me preocupa, porque a gente está falando da necessidade desse olhar diverso e transdisciplinar, né? E a gente vê aí que dentro dos próprios cursos de ecologia a gente tem isso. Uma outra coisa também que me chama a atenção, recentemente, agora em fevereiro, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou que as pesquisadoras hoje ocupam 50% das cientistas na Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, que é a APTA, né? E que essa APTA coordena 6 institutos e 3 são liderados por mulheres, né? E um outro estudo, que foi do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, da Exalc, mostrou que entre 2004 a 2015, o total de mulheres trabalhando no agro aumentou em 8%. Né? E que a participação de mulheres no mercado de trabalho do agronegócio cresceu nesse período de 24% para 28%, né? O que eles consideram bastante significativo. A gente sabe que, na realidade, isso é um recorte para São Paulo. Você trabalha no Cerrado, eu trabalho no Nordeste, a gente sabe que não é bem assim, né? Nas nossas regiões isso não acontece, esses espaços ainda são bastante, né, masculinos, né? Principalmente no que diz respeito às posições de poder. E aí eu queria, né, são duas questões, uma questão que você comente sobre essa questão da ecologia, e uma outra coisa que eu queria que você comentasse, dentro desses fóruns, né, que são importantes, a participação da mulher, desses fóruns que dialogam entre a ecologia e a agricultura, se você teve alguma dificuldade para você ser ouvida, né, para ser levada a sério nesses espaços, se você alguma vez se sentiu de alguma forma diminuída, a partir de agora eu vou partir um pouco para as questões mais pessoais, assim, tá? Se você, por exemplo, se sentiu, por exemplo, tolhida, né, cerceada na sua fala, né, se você se fez ouvir, e se você percebeu isso, e de repente como você lidou com isso, né? Então são aí duas questões que eu queria que você comentasse. Tá bom. Bom, primeiro da ecologia, da questão da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, é importante sempre lembrar que as fronteiras disciplinares, elas dão para a gente uma certa segurança, né? Então, quando você tem aquele, o meu domínio e eu domino isso, isso te traz uma certa segurança. Mas é o que você falou, essas fronteiras hoje disciplinares, elas não vão nos ajudar a resolver problemas que envolvem ciências humanas, sociais, comportamento, economia, ciência política e ecologia, né? E dentro da ecologia, vários aspectos da ecologia nas diferentes escalas de tempo e de espaço. Então, se por um lado essa fronteira disciplinar dá uma certa segurança de ter esses padrões, etc., ele começa a deixar de ser útil para a sociedade se ele não começar a interagir com outras disciplinas. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo que a universidade tem departamentos e o mundo tem problemas, né? Então tem um descompasso, né? Não adianta eu ter um departamento desse tópico, né? Se esse tópico é só um pedacinho do problema real que está lá fora, extramuros da instituição, né? Então eu acho que os cursos, e aí o nosso próprio sistema de avaliação, né, quando a gente define os critérios de avaliação, eles ainda têm um vício disciplinar muito grande. Avançou, né, tanto que a gente tem áreas, né, uma área multidisciplinar dentro da CAPES, a gente começa a perceber também dentro do CNPq, os comitês começam a olhar um pouco mais esses aspectos, mas ainda as pessoas navegam de forma mais segura quando elas estão dentro do seu quadrado, por assim dizer, né? Então, acho que essa é a primeira barreira que precisa ser enfrentada. A gente percebe o avanço, mas a gente não consegue ainda fazer com que isso permeie em todos os campos, né? A questão da ecologia, talvez eu acho que tem um pouco de cada grupo e da interação. O que eu percebo muitas vezes é que há
E é normal isso também em certas áreas, um certo fascínio pelo domínio de instrumentos em lugar do conteúdo, né? Então, com o avanço muito rápido, né, da ecologia, então hoje você tem o cara que é especialista, né, em programação, em determinada plataforma de análise de dados, ou especialista em sensoriamento remoto, nas ferramentas que são instrumentos, né? E isso muitas vezes é confundido com o domínio do conteúdo, né? E aí eu vejo muitas vezes que, às vezes eu sinto a validação de determinadas competências muito em cima dos instrumentos e pouco da capacidade analítica efetiva ou de juntar ou de ser uma liderança que possa trazer diferentes vozes e montar boas equipes, né? Então acho que isso eu vejo como uma característica feminina. Eu vejo mulheres líderes que são mais agregadoras do que homens em posições de liderança, né? O que a gente chama do soft leadership skills, né? Aqueles características de liderança que são menos, vamos dizer, tangíveis, mas que são tão importantes para o sucesso de uma equipe. Então, eu acho que hoje a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente percebe esse enviesamento nas contratações, etc., se a gente não está privilegiando instrumentos, né, em vez de estar privilegiando conteúdos ou outros tipos de competência. Um grupo como um todo, e aí eu falo, quando você analisa um programa de pós-graduação, né, em qualquer área, ele tem que ser mais do que a soma das partes, né? Ele não pode ser simplesmente um punhado de talentos, né? Ele tem que fazer com que esses talentos possam interagir, né? E gerar coisas novas, né? Produzir novo conhecimento. E para isso, novamente, a diversidade é fundamental. Então, eu acho que dentro de um programa, às vezes a gente tem talvez essa ótica, e aí eu queria até fazer um parênteses, né? Todo o processo de avaliação da pós-graduação brasileira, ele foi muito importante para a consolidação da pós-graduação brasileira. O problema é quando o sistema foi crescendo, foi ficando mais complexo, a gente ficou restrito a muitas regras, a regra do número de publicações, a qualidade das publicações, quando muitas vezes o grupo, para funcionar bem, às vezes pode ter alguém que produza mais, às vezes alguém que produza um pouquinho menos. Mas aquele que talvez produza um pouquinho menos é capaz de ser uma pessoa que consegue organizar eventos de extensão, que consegue mobilizar os alunos, que é capaz de colocar os colegas para interagir, e isso toma tempo, né? Isso é importante a gente considerar, isso é uma competência que toma tempo, e é tão importante quanto alguém que está publicando muitos papers. Então, eu acho que a gente tem que olhar se no conjunto o programa funciona bem e não fazer simplesmente uma avaliação em cima do número de cada indivíduo. Então, acho que é isso que a gente está perdendo, essa capacidade de agregar competências diferentes, né? Nem todo mundo vai ser aquela pessoa que vai ter a capacidade de escrever muito bem, mas se ele escreveu 2 ótimos artigos, e os artigos são referência, opa, isso é importante. Se a pessoa é muito boa dentro da sala de aula e é capaz de motivar os alunos, isso também é importante. Eu falo que a pior coisa, eu acho que, para mim, como professora, é que um aluno sai da minha disciplina e diga, eu não quero olhar isso nunca mais na minha vida. Aí eu falo que eu... E aí realmente eu tenho que me aposentar. Então eu falo assim, o professor pode fazer tudo, menos fechar a porta do conhecimento para um aluno. Ele pode dizer assim, olha, talvez não seja isso com que eu quero trabalhar, mas o que eu vi aqui eu achei bacana, legal, gostei, né? E isso, então se alguém faz bem isso dentro da sala de aula, sobretudo no nível da pós-graduação, isso também tem que ser valorizado. Né? Se você vê que é alguém que é capaz de montar um curso e montar um bom curso, né, Blanche? Você sabe dar trabalho, você preparar uma boa aula, pensar em tarefas interessantes, sair correndo atrás de artigos que eles possam ler e tal. Então não dá para fazer correndo, né? Então por que que isso não entra, né, dentro do critério? Então eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que considerar. Essa questão também que você citou da ecologia e do agro, eu vou colocar muito rapidamente, talvez a minha experiência aqui no Cerrado, você tem razão, talvez dentro do agronegócio, grande agronegócio, a gente veja uma participação fortemente masculina, mas eu tenho muita satisfação porque eu trabalho com uma rede das ONGs do Cerrado e ali a gente vê uma participação feminina muito forte. Então, nas comunidades tradicionais, nos assentamentos rurais, a gente tem uma rede, né, dos pequenos projetos ecossociais, que é uma ONG que toca, o ISPN, né, e toda vez que a gente avalia, a gente vê uma participação muito forte das mulheres. Então, novamente, eu acho que quando você considera diferentes setores daquilo que a gente chama da agricultura, eu ainda vejo elas segurando muito a ponta, né, lá na base.
pequenas indústrias familiares, né? Convidam Blunt, tá, perdi Oi, você um pouquinho. o telefone Eu acho tocou. que eu coloco assim, uma das questões hoje que para mim são mais gratas, talvez, de ter chegado a determinado ponto da carreira, é poder emprestar a minha voz a quem não tem voz ainda, né? Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser utilizada. Não é divulgar o meu trabalho, é dar a oportunidade de divulgar o trabalho de outros que talvez não tenham essa mesma oportunidade. Né? Deixa eu ver, eu acho que eu me perdi. Bom, se eu já passei por Não, tá ótimo. situações, né? Claro, Aham. claro que sim. Eu acho que assim, eu citei para vocês, eu acho que já saí de reuniões de colegiado em que eu sentei na minha sala para chorar. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Porque você está ali para matar alguém. Se você conseguir, é sorte que você não encontrou ninguém no corredor para jogar pela janela. Então, eu acho que a gente passa por essas situações, sim. Mas eu acho que o que sempre me colocou, acho que um pouco isso, né? Eu falo assim, eu olho para trás, né? E eu falo, não, eu não passei por tudo isso para chegar aqui agora e não defender o meu ponto de vista, né? Uhum. Então, às vezes eu acho que a gente tem que endurecer um pouquinho o couro, é o que eu falo, né? Sem perder a ternura, né? Que é importante. Exato. Mas em certos momentos é o chamado, você põe o pé na porta e você fala, ok, mas, de novo, eu queria ressaltar que é isso, 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 isso. Então, eu acho que em determinados momentos você tem que ser um pouco eu não digo que eu acho que, novamente, eu acho que a gente tem uma outra postura, não é ser agressivo, não é nada, mas eu acho que tem que ser persistente, tem que insistir, porque não é uma questão que vai ser aceita de primeira, de segunda, de terceira, mas a gente vai insistir, né? E eu acho que é importante isso. E redes de proteção também são importantes, né? Então, eu acho que dentro das instituições eu sempre tenho colocado isso. Eu acho que a gente tem que buscar onde é que estão os apoios, né? Quais são os apoios com quem a gente pode contar e se cercar desses apoios e passar até depois a ser o apoio de alguém também, né? Uhum. Então hoje eu me coloco muito, tenho muito essa preocupação com os alunos de pós-graduação, a gente sabe que não está sendo fácil para nenhum deles, já não era, está mais complicado, mas que a gente pode, tenham essas redes de proteção, tenham essas redes de afeto, porque elas são importantes para a gente persistir. Sem isso, a gente não persiste. E esse é um dos objetivos da rede Cunha-Chefe, Exato. né? É ser uma rede justamente de apoio para as mulheres, de apoio intelectual, mas também emocional. E poder inspirar também as jovens, né, postulantes à ciência, incentivá-las. Então, eu acho que é muito importante e essa rede ela é muito interessante porque ela agrega mulheres, né, de diferentes formações, de idades também, né? As É, meninas que fundaram são meninas, né? Que podiam ser minhas filhas, e eu tô aí, né? não, Atuando junto com a gente elas, então isso é bem tem, bacana. a gente Mercedes, aprende demais. a gente tá com 136 pessoas ouvindo a gente, olha que coisa Opa, que bom, bacana. que Eu bom. queria retomar uma coisa que você falou, que eu concordo inteiramente com você com relação a essa questão da representação, das competências e habilidades, né? Eu acho que quando eu fui proreitora de extensão, eu percebia muito isso, né? Essa polarização entre aquele que fazia extensão e aquele que fazia pesquisa, né? Então, um olhava para o outro, um olhava e dizia, ah, seu produtivista, o outro, ah, você que não produz nada, que, enfim, né? Desqualificando o trabalho do extensionista, mas na realidade eu acho que a gente tem que comunicar, a gente tem que produzir ciência e saber comunicar, né? É uma habilidade que a gente precisa desenvolver, que é importante, né? É aquilo que você falou, a gente precisa falar para a sociedade, você coordena uma rede, que o objetivo da rede é justamente isso, né? Traduzir esse conhecimento e falar para a sociedade, né? Tentar, de alguma forma, contribuir para qualificar aí essa tomada de decisão. Aí eu queria te falar o seguinte, que agora, nesses dias de pandemia, a ciência virou a bola da vez, né? Ela é a É, manchete dos jornais, né? A gente abre e já espera. Não, você tem sempre aí o que o cientista disse, siga os cientistas, a recomendação dos cientistas, etc. E aí um montão de cientistas
teve que sair dos seus gabinetes e começar a falar para a sociedade, né? Sem nenhum preparo, assim. A gente está aqui conversando e tal. A gente, tudo bem que a gente já vem fazendo isso há um tempo, mas um monte de gente teve que sair dos seus gabinetes e participar de lives, participar de webinários e essa coisa toda, né? É, Sabine Righetti, não sei se da agência Bori, né? Glória. É Aham. uma jornalista de ciência, ela fez um comentário outro dia numa live que eu vi, que ela disse o seguinte, olha, a nossa agência é justamente tentar articular, a gente gostaria que fosse muitas mulheres, mas tentar fazer o contato dos cientistas com o jornalista, né? E aí ela disse que tem uma dificuldade enorme de conversar, de trazer as mulheres para junto, né? Que normalmente as mulheres ou elas indicam um pós-graduando ou elas indicam um superior, mas elas nunca querem falar, né? E a gente sabe por quê, né? Assim, a gente sabe que nós somos extremamente críticas. É, Na realidade, não existe muita sororidade. As mulheres às vezes criticam muito as próprias mulheres, né? São muito rigorosas, além da gente ser rigorosas com nós mesmos, as mulheres são muito rigorosas, né, com as outras mulheres. Nesse sentido, ai, você falou isso, não devia ter falado, nossa, é uma digressão, e etc. E também, quando a gente comete qualquer erro, a gente é muito criticado, né? É. A gente viu isso, uma jornalista recentemente cometeu um erro, né? É uma jornalista negra, é uma mulher negra, então ela cometeu um erro que qualquer homem cometeria e passaria batido. E aí foi milhões de críticas no Twitter, coisa contra É. ela, a gente vê que isso acontece, né? Fica muito Então visível, né? você acha, assim, você acha que as mulheres, que nós mulheres, que tivemos que nos expor mais nesse momento, que a gente vai perder um pouco essa vergonha, que após a pandemia a gente vai conseguir, sei lá, né, conquistar mais esse espaço de fala, de conversar mais sobre os nossos trabalhos, divulgar mais, nos expor mais. Você acha que isso Eu acho vai que acontecer? eu acho que a gente tem que ver o quanto que esse afeto, né, recente pela ciência vai se manter. Eu espero que se mantenha, né? Eu não sei se é aquela hora de emergência, vamos buscar quem está lá, né? Eu sempre comento assim, poxa, as pessoas descobriram a ciência, mas para essa ciência poder dar respostas tão rápidas como ela vem dando agora, ela tinha que ter um investimento de décadas, né? Então, eu acho que isso que as pessoas têm que lembrar. Se hoje a gente consegue acionar um cientista rapidamente, é porque ele está sendo formado aí nessa cozinha das nossas instituições há muito tempo, né? E é importante que a gente mantenha isso. Eu vou até colocar assim, uma experiência que eu tenho como professora, né? Como eu tenho turmas que são muito mistas e tal, e a biologia até tem um predomínio de meninas, né? De mulheres e tal. Eu às vezes vejo assim, eu distribuo seminários para apresentar. E aí vem um grupo que são majoritariamente homens. E você percebe, porque a gente dá aula há muito tempo, né, que eles não prepararam bem. Mas eles chegam com uma banca, né, Blanche, que eu falo, mas tem que ter cara de pau mesmo. E aí depois você chega as meninas, que você sabe que elas foram lá, prepararam, você percebe que pela forma, né, como foi conduzida, Uhum. etc., mas com uma postura talvez muito mais recolhida, vamos dizer assim, muito mais protegida. Então eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu acho que a gente, dentro desse processo histórico aí, nosso, né, cultural, de formação, é aquela questão, para você sobressair, você precisa ser, tem que estar tudo muito arrumadinho, né? Então eu mesmo falo, gente, eu não vou para uma apresentação se eu não tiver com tudo organizado, com tudo tal, porque assim, eu não vou dar chance para o azar, porque você sabe que você vai ser mais cobrado por isso, e isso Uhum. gera também essa cobrança. E eu vejo isso muito claramente, assim, até nos níveis, né? Assim, você vai, poxa, os meninos vão lá e na cara de pau apresentam, e se você espremer, Uhum. não sai. Então, assim, dentro da carreira acadêmica, eu acho que eu converso isso com muitos jornalistas com quem eu tenho assim, uma boa relação, né? O que é o patrimônio da gente? O patrimônio é o nosso nome, né? Uhum. Patrimônio financeiro a gente não vai ter, né? E parece que agora congelado salário também não. Mas o patrimônio que a gente tem é o nome que a gente tem dentro da comunidade, né? E então significa que se uma situação em que você o nome que você construiu já sob todas essas condições de ter que pular fazer essa corrida de obstáculos, né? Você acaba tendo essa posição de mais cautela ao falar. Então, eu acho que isso acontece sim. Eu acho agora, então, novamente, eu acho que é importante que isso seja estimulado,
E eu comecei até a introduzir isso um pouco nas minhas disciplinas também. Eu já não quero que eles gerem resenhas científicas, eu quero que eles gerem textos de Twitter. Começar a mostrar que traduzir o conhecimento de uma forma a fazer isso, com que isso seja parte do programa de pós-graduação também, que a gente aprenda a falar com esse público, que não é o público, não é o nosso colega. Né? Eu demorei um pouco, hoje eu acho que eu falo demais, mas, novamente, o que me coloca um pouco para isso? Novamente, se alguém me procurou e vai me dar esse espaço, eu vou usar esse espaço e vou usar a minha voz para dar voz a temas que não vão ter tanta visibilidade ou a pessoas que não vão ter tanta visibilidade. Eu acho que, então, isso tem sido para mim um norte. Eu acho que ter essa oportunidade de dar visibilidade para temas ligados ao meio ambiente, dar visibilidade para ter temas das populações, comunidades, né, indígenas, povos tradicionais, etc. E eu acho que a gente tem que usar bem, com boa ciência também, mas lembrar para a sociedade, olha, tem gente aqui que não tem esse acesso. E às vezes até lembrar para os nossos colegas jornalistas, deem acesso a essas vozes também, né? Porque eles também estão fazendo ciência, né? Você tem mulheres indígenas que descobriram uma nova espécie de fungo da Amazônia, né? Por quê? Porque elas usavam isso para fazer cestaria, né? E publicaram um trabalho com o nome da espécie, com tudo, né? Então, eu acho que isso mostra para vocês que também ali dentro tem geração de conhecimento sendo desenvolvida. Então, eu acho que a gente tem que fazer dessa questão de se colocar diante da mídia, de conversar com o público mais amplo, um treinamento dentro da instituição. Ele tem que ser hoje parte do jeito... você tem que dominar o R? Tem que dominar o R, mas tem que também saber falar com o jornalista. Tem que saber falar com um político, né? Tem que saber ler um texto de lei e entender como é que isso vai afetar a sua vida. Né? Então, acho que, novamente, é a questão da transdisciplinaridade que a gente trouxe e das competências complementares. Né? Por quê? Porque muitas vezes você pode ter dentro da sua instituição um bom comunicador. E esse bom comunicador é uma peça fundamental dentro do seu programa de pós-graduação, mesmo que ele não publique no Qualis A1. Então, eu acho que são essas questões que a gente precisa fazer. Agora, é um exercício, eu acho que talvez a nossa geração aprendeu fazendo, mas talvez a gente não tenha hoje, com a quantidade de ferramentas, a necessidade de fazer a nova geração aprender fazendo, né? A gente pode aportar um pouco mais. E a gente aprende com eles, né? Eu estou usando o Instagram aqui graças à minha filha, né? Então eu acho que essa troca, ela é muito enriquecedora, né? Com certeza. E eu estou fazendo essa live aqui também com a ajuda das meninas, né? Que elas me ensinaram aqui como fazer isso. Mas é isso. Eu acho que é uma habilidade a ser desenvolvida mesmo, né? A gente tem pensado isso no curso de Ciências Biológicas nosso, aqui da UFBA. Temos oferecido disciplina de engajamento público na ciência, né? Esse semestre eu havia também oferecido uma disciplina de engajamento público para pós-graduação. A Rede Cunhaxé está muito preocupada com isso. Então, a gente tem também uma programação no sentido de desenvolver essa habilidade em todas as mulheres, né? No sentido de dar maior visibilidade de todas as mulheres na ciência, principalmente os grupos subrepresentados. Porque se nós, mulheres brancas, nós encontramos todas essas dificuldades, né? De nos expressar, de nos colocar, etc. Imagine grupos que foram historicamente oprimidos, né? É uma dificuldade ainda maior. Precisa de que essa habilidade seja desenvolvida de uma forma muito mais intensa, né? Para que essas pessoas se sintam mesmo empoderadas no sentido de se fazer ouvir, de mostrar o seu trabalho. Então, eu acho que isso a gente precisa investir. Né? Faz parte de todas aquelas mudanças que a gente precisa ver acontecer nas nossas instituições, né? No século Eu XXI, acho que já deveria ter começado. E você considerar as instituições solidárias, né? Eu acho que a gente tem que ter esse apoio, né? Novamente, eu acho que isso é fundamental, não é uma luta de uma ou duas, né? Eu acho que é uma luta que perpassa aí gerações, e o que a gente quer né? Eu acho que quando você olha os dados aí, o Brasil vai demorar, acho que são 8 décadas, se eu não me engano, para você ter equidade, né, no pagamento de salários, né, para homens e mulheres na mesma posição. Não pode esperar 80 anos.
né? Não tem cabimento isso, né? Então, eu acho que isso indica muito claramente que a gente precisa colocar essas questões mais claras, né? Às vezes as pessoas falam, vocês no setor público não tem problema, porque o salário é igual para todo mundo. Onde é que a diferença aparece? Aparece nesse teto de vidro que a gente está colocando, né? Aparece uma série de dificuldades que, apesar das pessoas estarem administrativamente na mesma posição, um grupo tem e outro grupo não tem. Então, aí você vai comparar depois o resultado final e ninguém quer saber o que você precisou enfrentar para chegar naquele resultado final. Então, é essa parte da história que fica oculta dentro da instituição. Eu acho que é para isso que a gente tem que colocar um pouco mais de luz, né? Então, é o que eu coloquei novamente, né? A gente precisa, né? Como é que você concilia a família, né? O trabalho, né? Às vezes vou equilibrar, gente, não tem equilíbrio, é uma gangorra. Na gangorra, quando você vai na gangorra, dificilmente a gangorra está no equilíbrio. Uma hora ela está aqui, outra hora está aqui, né? Então, em algum momento, você vai ter que dizer, bom, eu preciso me dedicar para fazer isso agora rapidinho, entregar isso aqui, por outro momento, não, agora eu preciso estar em casa, porque eu preciso atender isso em casa, e isso tem que ser equacionado, né? E não é equacionado pela pessoa individualmente, né? É equacionado pelo sistema. Né? Se ele quiser ser justo, quiser ser humano, né? E ter capacidade de permanecer para resolver problemas, não para gerar mais problemas. Com certeza. Eu tenho um comentário que eu achei bem interessante aqui de uma das nossas seguidoras, né? É que tudo que a gente está falando, a gente nas nossas posições, que a gente já está quase no final das nossas trajetórias, né? Estou falando, para a gente, que nós somos jovens, é muito difícil, né, pleitear isso, porque a gente tem que ser uma máquina de publicação, né? Então, eu acho que nós, a partir do momento que a gente assume essas posições de representação, a gente tem que levar essas questões, né? De que, porque na realidade, esses indicadores são feitos por nós, né? Somos nós que criamos, os pares que criam esses indicadores. Então, a gente pode tentar também interferir, né? E tentar mudar e criar novas formas de avaliação. Mas isso aí eu vejo hoje, Blanche, assim, que se eu fosse fazer o concurso hoje na UNB, com o currículo que eu tinha quando eu entrei na UNB, eu não passava. Não passaria. E assim, o que o meu currículo naquele momento podia me contar da trajetória 25 anos depois? Muito pouco. Então, eu acho que às vezes as instituições, elas também têm que considerar não só o que as pessoas fizeram, um concurso tem que ser capaz de avaliar a possibilidade futura, né? E olhar um pouco para frente, não, aqui tem um potencial que precisa ser lapidado, né? E a gente entender um pouco o que são essas demandas, porque me preocupa muito, eu acho que eu tenho visto isso cada vez com mais frequência, a saúde mental dentro dos nossos programas de pós-graduação, né? E o que está puxando, né, tantos casos, né, de pessoas adoecendo, né, emocionalmente, dentro do programa de pós-graduação, né? Pô, a gente está falando de uma coisa que é uma carreira maravilhosa, né, de gerar conhecimento, de fazer o que você gosta. A gente gosta de estar no campo, de poder estar no campo, e ao mesmo tempo isso está gerando pessoas doentes, né, adoecendo, sofrendo por causa disso. Tem alguma coisa errada. Ninguém entrou nisso para sofrer. Eu acho que isso que é o ponto importante, né? E eu acho que essa visão, talvez, que a gente precisa trazer, e novamente eu considero, aí sim, eu acho que tem um lado feminino que é capaz de entender isso com mais sensibilidade. Com certeza. A gente está quase no final da nossa live, e aí a gente queria que você falasse um pouco. Você sabe que você é uma mulher inspiradora, né? Eu mandei o nosso flyer para várias pessoas, e todo mundo, ai, eu vou participar, quero uma Mercedes é uma fonte de inspiração para mim. Várias mulheres me disseram isso. Então, algumas me pediram para você falasse um pouquinho sobre sua trajetória, né? Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Como é que ela foi acontecendo? Se ela foi planejada? Quem foram as suas fontes de inspiração? Se foram mais meninos ou homens, se foram mais mulheres, né? Que de repente foram seus modelos. Que você falasse um pouquinho sobre isso e que falasse também um pouquinho sobre quando você chegou lá. Como é que você agiu, né? Como é que foi para você assumir a liderança? Vai parecer meio chavão que eu vou falar, viu, gente? Meio lugar comum, mas uma grande inspiração para mim é a minha mãe. E, então, assim, eu venho, né, a minha família, né, pelo lado materno, é uma família de mulheres muito fortes, muito determinadas, né? Então, você vê que eu tenho duas tias-avós, né? Quer dizer, pela minha idade, você já imagina que idade que elas, né, teriam hoje.
que foram para a universidade, né, naquele período, né? Uma é dentista, a outra era farmacêutica, né? Minha mãe também e as irmãs, as duas irmãs, né, foram mulheres que dentro da família também entraram em cursos superiores, né? Então já tem um pouco essa, eu acho que, por isso a gente fala que ter esse modelo, essa inspiração é importante, a gente tem que colocar isso. Eu tive um doméstico, né? Talvez porque a gente não tivesse tantos, né, fora de casa para a gente esperar. Então acho que isso é um aspecto importante. Uma questão, acho que foi muito determinante, eu acho que eu sempre lembro da minha mãe falando assim, não, minha filha, tenha a sua carreira, tenha a sua independência é importante, né, você tem esse valor. Então, acho que alguém afirmando, você tem valor, né, e o valor está na sua independência, né, na sua escolha, etc. Eu acho que isso, por isso que eu falo, ter alguém ali no seu ouvido de pequenininha, eu acho que faz muita diferença. Se a gente não tivesse em casa, a gente tem que ter isso na escola, a gente tem que ter em outras instituições, né? Se foi planejado, assim, Blandy, não foi muito. Eu acho que as coisas foram acontecendo. Eu acho que, primeiro, eu acho que gostar do que a gente faz. Eu acho que isso é uma questão importante. E algumas pessoas que eu acho que abriram portas em determinadas oportunidades. Eu falo, se você olhar a minha trajetória, eu tive bolsa de mestrado num momento horrível do Brasil, né? Que a gente estava naquela saída do governo Sarney, etc. Que estava tudo dando errado para o Brasil, né? E aí você fala, poxa vida, né? Mas deu certo, porque as coisas foram acontecendo. Então, o sistema público é importante, né? Eu ter estudado em universidade pública na minha graduação, ter feito meu mestrado numa instituição pública, ter tido bolsa do governo, uma política pública, né? Que mesmo nas condições mais desfavoráveis, foi capaz de colocar isso. Eu saí depois para o exterior com uma cooperação também que era feita pela CAPES, né, e o governo alemão pelo DAD, e quando eu voltei para o Brasil era a queda do governo Collor, então novamente parece que eu só pego os piores momentos, né, da história. Mas novamente tive a felicidade de entrar numa instituição pública que tinha essa visão um pouco talvez diferenciada aqui na época, a UNB, então isso também foi muito... Então eu sou uma defensora da universidade pública, eu acho que ela foi um divisor de águas. Se eu não tivesse universidade pública, talvez eu não tivesse tido essa trajetória. Então, acho que ter isso, acho que hoje se me inspiraram vários dos docentes que eu tive ao longo da carreira. E o fato de você dar esse retorno para a sociedade, se tornando também uma docente na instituição pública, eu acho que isso é importante. Nesse momento também está sendo muito valorizado, né? Além do cientista, né? É o SUS, né? São os laboratórios públicos que estão respondendo. Então, eu acho que isso foi bastante importante. E eu acho que quando eu chegar às posições de gestão, né, eu acho que uma coisa que me inspirou assim muito, né, que eu sempre eu tive alguns contra-exemplos, né, eu falo, poxa, eu não quero ser um chefe desse aí não. Então também às vezes o contra-exemplo ajuda, né. Mas eu acho que o papel principal sempre foi esse, né, deixa eu encontrar o que essa pessoa pode me dar, que nesse momento vai ser importante, assim, no sentido de extrair dela aquela capacidade que ela tem naquele momento, isso é importante. Eu acho que em vez de cobrar um desenvolvimento linear para todo mundo, entender um pouquinho que a heterogeneidade pode te brindar muitas surpresas importantes. Então, não sei se eu consegui, mas no período em que eu estive na gestão, eu acho que a minha ideia sempre foi juntar equipes e fazer com que as equipes trabalhassem, né? Então, e que o mérito no final ficasse claro, o mérito da equipe, não é da gestora, né? Então, acho que foi um pouco essa a linha, não sei se eu tive sucesso, né, mas Eu foi posso esse o caminho. afirmar em certa parte que sim, né? Porque eu lembro de você na Rede Concerrado e era bastante inspirador, como você era uma pessoa agregadora e que partilhava, né? Era muito bacana. É o seguinte, as nossas seguidoras estão pedindo que a gente reinicie. Você tem mais uns 10 minutinhos para Tem conversar? sim, Tem? Então eu tem. vou encerrar rapidamente e aí a gente volta, Tá tá? ótimo, tá bom. Tchau, Parece que o tchau. papo nosso tá bom aqui, eles estão Tá pedindo para a bom. gente continuar.